Bom dia, Gabi. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Olha, vamos só esperar o pessoal terminar de se conectar, tá? Enquanto isso, coloque o nome lá no chat, por favor, tá bom? Pessoal que está na sala, não esquece de colocar o nome lá no chat, galera. Bom dia, Brendo. Kaique, bom dia. Bom dia, Davi. Sejam bem-vindos, viu, gente? Esperar só o pessoal aqui que estão se conectando para a gente poder dar início. Bom dia, Robson, Lohane, Gabriel Lúcio. Em instantes a gente começa, tá? Vamos lá, gente, vamos dar início? Sejam todos bem-vindos aí a mais um encontro, né? Bem, já vou compartilhar minha apresentação com vocês. O assunto que nós estamos falando é sobre função logarítmica, ao qual nós vamos dar sequência aí. Alguém pode me dar o feedback se já está aparecendo, por favor? Já está aparecendo na tela para vocês? Obrigada, Breno. Valeu, Davi. Então, olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função logarítmica. Nós vamos falar sobre a função e a relação entre função exponencial e função logarítmica, tá? Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo de um experimento, tá, gente? Então, a gente tem uma análise aqui. Na análise por meio de uma escala de pH, é muito comum o indicador universal, né? Ou seja, um conjunto de tiras de papel que segue mergulhado numa solução analisada, que apresenta cores diversas ser comparada no escalão padrão. Então, tá aqui um exemplo, né? Eu tenho uma fitinha, tá? E aí, como coloca essa fitinha aí dentro de uma solução, aparece o resultado, né? Essa aqui tem uma cor bem clarinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, onde está meu mouse? Tem um bem clarinho e tem aqui uma cor rosadinha, né? Então, existem vários testes nesse nível, tá, gente? Por exemplo, teste de gravidez, né? Aqueles testes de farmácia, vem com uma fitinha, né? A pessoa faz xixi lá e aí, depois de alguns minutos, tem lá se a pessoa estaria grávida ou não, né? Então, é um exemplo aí dessa fitinha. Então, existem diversas situações que são usados logaritmos. Uma delas, por exemplo, é a escala de pH. Induz a acidez por meio de Akisotsu, né? E é calculado pela função de concentração de íon hidrogenado, que é o H+ aqui. Aqui tem muita química, né? Nessa composição desse teste aqui. Então, nós temos aqui, ó, o pH do meio, e nós temos aqui menos log, entre colchetes aqui, H+, que é a concentração, né?
Então, a igualdade acima representa uma função logarítmica. Então, aqui, essa igualdade, porque há uma igualdade aqui, ó, aí sinalzinho de igual aqui. Estou dizendo que este lado é igual ao outro lado, tá? Então, essa situação, existe um logaritmo aqui. Tá? Então, um outro exemplo aqui, que ele está dando. Bom dia, Maria Eduarda, seja bem-vinda, tá? Um outro exemplo que ele dá aqui, em relação ao cafezinho, tá? Que é 10 elevado a menos 5, tá? Então, a gente tem essa composição aqui do cafezinho. Então, o pH do cafezinho é igual a 5. Tá? Índio aqui ele é considerado meio ácido. E existem outras definições, né? Então, como definição, toda função f apresenta uma variável de logaritmo ângulo, também é denominada como função logarítmica, aonde o domínio d de f contém r mais, exceto quem? O zero, né? Olha aqui, ó, o asterisco aqui em cima. Lembra que a gente viu isso? Nossa primeira aula. Então, aqui a gente tem conjuntos reais, são os positivos, exceto o zero. Então, toda função do tipo f, aonde r mais com asterisco, implica em r, ou seja, no grupo dos reais. Então, o que? F de x é igual a log na base A de x, com A, quem é A? A é minha base, e tem que ser diferente de 1. Sendo que A é um número real positivo e denominado uma função logarítmica, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de função. Então, por exemplo, a função de f, log na base 2 de x mais 1. Isso aqui é uma função, tá? Aonde o domínio de f vai ser o quê? Vai ser intervalo aberto menos 1 mais o infinito, intervalo aberto também, né? Pois x mais 1 tem que ser maior que zero, aonde o x tem que ser maior que menos 1. Né? Esse mais 1 aqui passa para o outro lado, fica menos 1, ok? Mesma coisa aqui, ó. O outro exemplo de uma função de função, só que aqui a gente chamou de g. G de x é igual a log de x elevado ao quadrado. É uma função aí onde o domínio vai ser quem? Vai ser R, conjunto dos reais, positivo, exceto zero, ok? Ou seja, x ao quadrado maior que zero vai ser o quê? Aonde o valor de x tem que ser maior que zero, para isso aí ser validado, tá? Na letra C, um outro exemplo aí, ó, a função de h. H de x é igual a log na base 0,5 de x ao quadrado, ou 2x. Então, a função aqui, o domínio, né, vai ser também o conjunto dos reais positivos, exceto zero. Aonde 2x maior que zero, esses 2 aí que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, né? Vai ficar 0 dividido por 2, que vai dar o quê? Vai dar zero. Por isso que é x maior que zero. Aí nós temos o gráfico da minha função, né? Da minha função logarítmica. Como que eu faço isso? Da mesma forma que vocês fizeram lá o gráfico da função do primeiro grau, do segundo grau, da função exponencial, né? Entre outras funções que a gente já viu. E a mesma coisa, nós vamos atribuir um valor para x, tá? E o resultado disso vai ser o valor de y, ou seja, o f de x. A gente já viu no passado também que f de x é igual a y, né? Então, para a construção do gráfico de uma função logarítmica, atribuímos valores convenientes para x e determinamos os valores de y, correspondentes pela função. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. F de x é igual a log de 2, log na base 2, né, de x. Como a base do logaritmo é 2, é convenientemente escolher potência de 2, para até mesmo para facilitar os contas de vocês, tá? Então, dessa forma, podemos construir a seguinte tabela. Então, aqui, eu tenho para x aqui, ele escolheu 1/8, tá? E aí, ó, esse 2 aqui, ele passa para o outro lado, não é isso? 2 elevado a 2 elevado a 1/8,
O oitavo não, o oitavo aqui é x. 2 elevado a x é igual a 1/8. E aí vocês vão fazer as continhas e vai me dar o valor de y, tá? Nesse caso aqui é o menos 3. Essa fração, como vai estar na potência, dá para a gente tirar, né? Colocar ela como um expoente negativo. Aí depois que encontrar todos os pontos, gente, eu vou ter x e y. Na verdade, x e y é o quê? São as nossas coordenadas. É só pegar esses pontos aqui e marcar no gráfico, tá? Então, aqui, ó, quando o meu x for 1/8, x for 1/8 e o y for 3, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Quando o x for 1/4 e o y for menos 2, o meu ponto vai estar aqui. Quando o meu x for 1/2 e o meu y for menos 1, vai estar aqui. Quando o meu x for 1 e meu y for 0, ele vai bater aqui, tá? E assim por diante. Ele vai fazer quase como se fosse um C, né? É uma curva, o gráfico do logaritmo. Agora, o interessante aqui é que ele sempre vai passar por esse ponto aqui, por esse ponto 1, tá? Se ele for crescente ou não, ele vai passar por esse ponto 1. Então, a relação entre a função exponencial e a função logarítmica. Então, podemos notar que existe uma relação entre potência e logaritmo. Não sei se vocês já observaram isso. Até mesmo para a gente resolver, quando a gente resolve o logaritmo, a gente cai numa potenciação. E quando a gente trabalha a função exponencial, a gente também cai numa potenciação. Então, existe uma relação aí entre os dois. Do mesmo modo, existe uma relação entre função exponencial e função logarítmica. Então, a gente estudou aqui na função exponencial, a função é o conjunto dos reais, está o quê? Relacionada aos reais positivos, exceto zero. Definida por y é igual a elevado a x. Com a tem que ser maior que zero e a tem que ser diferente de 1. Então, ela é o quê? Ela é uma bijetora, tá? Então, podemos determinar a função inversa nesse caso, ok? Quem é a função inversa daqui, né? Dessa função aqui? Y é igual a elevado a x. É justamente um logaritmo. Vai ser x é igual log na base a de y. Perguntando as variáveis, fica assim, ó. Fazendo uma comparação entre as duas funções, olha só. Nós temos a função de R em R, dispositivos, exceto zero, né? E aqui a gente tem a descrição da função, que é f de x é igual a elevado a x. Então, essa aqui é a função exponencial que a gente viu antes desse assunto, né? E a função logarítmica, na verdade, ela vai ser o inverso da função exponencial. Olha aqui, ó. A função inversa vai ser o grupo dos reais positivos, exceto zero, que a gente tem a relação aqui com conjuntos reais, né? Então, a função inversa de x é igual log na base a de x. Então, a função inversa da exponencial é a função logarítmica. Então, uma coisa está relacionada à outra, tá? Alguma dúvida, gente? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Tranquilo? Então, vou prosseguir, tá? Então, os gráficos da função inversa são simétricos, tá? O que é simétrico? Lembra de simetria? Matéria lá do 6º ano? É o mesmo conceito aqui, gente, tá? A simetria, por exemplo, eu tenho esse papel aqui. A simetria, um lado, ele tem que ser igual ao outro, tá? Então, se eu pegar uma folha qualquer e dobrar, eu vou ter dois lados simétricos, onde eu vou ter esse eixo aqui, ó, de simetria, tá?
Então, o que está acontecendo aqui no gráfico? Olha só, vamos observar aqui. Ele fala aqui, base A maior que 1. E esse outro aqui, a base, o A tem que ser maior que 0 e o A tem que ser menor que 1. Vamos observar aqui, ó, nesse primeiro. A base A maior que 0. Tá vendo essa linha aqui, verde? Para mim é verde. Não sei para que cor vai aparecer para vocês. Mas essa linha aqui no meio, aqui, ó, ela passa pelo ponto de origem, que é o ponto 0, a interseção entre os dois eixos, né? Então, observe que este lado aqui, ele é simétrico a este outro lado aqui. Aqui eu tenho a função exponencial. Como que você sabe, professora, que é função exponencial? Está aqui, ó. Y é igual a A elevado a X. E o outro lado vai ser quem? A minha função logaritmo. Ela não é o inverso? Não é? Ela é simétrica. Então, está aqui, ó. Y é igual ao log na base A de X. Ok? Vamos observar aqui, ó, onde o A ele é maior que 0 e A é menor que 1. Olha como que ficou. Aqui eu tenho meu eixo de simetria, onde o Y é igual a X, ó. A linha novamente aqui passa pelo 0, né? Aqui a minha função exponencial, eu vou ter um outro lado, né? E aqui a minha função logaritmo. Vamos observar que quando o meu A for maior que 1, a função de f, né? A função de f do logaritmo de a base A de x, ela é crescente. Então, aqui, ó, quando tem esse desenho aqui, tá vendo? Quando o meu logaritmo, né? A minha função logaritmo, o A for maior que 1, tá vendo que ele é crescente? Esse gráfico aqui vai ser considerado crescente, tá? Quando for o contrário, ou seja, quando o meu A for maior que 0 e menor que 1, ele está naquele meio ali, ele vai ser decrescente. Observe a linha vermelha, tá vendo aqui, ó? A linha vermelha está para um lado, aqui é crescente, e aqui é decrescente. O gráfico vai ficar, todos os gráficos vão ficar parecidos, gente, independente dos valores que vocês colocarem, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a posição da linha, o desenho da linha vermelha, tá vendo? Nesta posição aqui, ela vai ser decrescente. Neste outro aqui, ele vai ser crescente. Um exemplo aqui de um exercício resolvido. Bem, vocês já sabem que vocês estão trabalhando os números reais. E os números reais são vai entrar os números inteiros lá dentro, os números naturais, os números racionais, os números irracionais, todos os números, né? Pode cair um número com fração, como esse exemplo aí. Pode ser um número decimal, ok? Enfim, pode ser um número negativo. Então, qualquer número. Então, vocês têm que estar preparados para qualquer situação. Beleza? Então, aqui ele está pedindo para construir um gráfico dessa função. Vamos ver como acontece? Olha aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atribuir, vocês vão atribuir valores para quem? Para x. Vão assumir valores para esse carinha aqui. É o primeiro passo, tá? E aí vocês vão criar, né? Vão adicionar o valor e o resultado vai ser o quê? E o resultado desta expressão vai ser o valor de y. E aí, no final das contas, vocês vão ter pares ordenados, tá? Então, vamos ver aqui. O que ele fez aqui, ó? Sendo que a base do logaritmo é 1/2, é conveniente escolher potências na base 1/2. Então, se vocês observarem, observe a base do logaritmo. Ela vai te dizer como você deve trabalhar, né? Então, aqui, ó, ele botou aqui a base 1/2. Então, a primeira coisa que ele fez foi colocar aqui para x o valor de -3, né? Então, ele colocou lá. X é igual a -3. E foi trabalhando isso, tá? Como vocês sabem trabalhar. E aqui ele achou o valorzinho de -3, ok? Aí depois ele foi fazendo os demais.
Depois que vocês fizerem todos esses valores, né, separadamente, esses pares ordenados, vocês vão ter isso aqui. Vocês vão ter o conjunto de x e y, pares ordenados, tá? Então, olha, quando x for 8, o y vai ser o quê? Vai ser menos 3. Aqui eu falei que era menos 3, né? Não. Ele botou como 8 mesmo. Se você abrir o 8, vai ficar 2 elevado a 3 ao cubo, né? E aí, como tá em potência, então ele trabalhou aquelas propriedades que a gente viu lá atrás, tá? E aí, depois desses pares aqui, vocês vão colocar aqui vão traçar aqui no nosso gráfico, tá? Primeiro a marcação do x, depois do y. Por exemplo, aqui, ó, 8 e menos 3. 8 no x. X está aqui, 8. Menos 3 no y. Está aqui. O ponto de interseção é esse pontinho aqui. Vocês vão marcar um pontinho. Vou marcando para cada ponto. No final, vocês vão traçar a linha contínua, tá? E agora, vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. 174, página, exercício número 30 e 32, tá bom? São 8h25. Nossa aula termina às 8h40. Então, quando for 8h35, a gente vê a resposta, tá bom? 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode fazer, tá? Eu tô aqui com o chat aberto. Então, 8h35 a gente corrige, tá?
Pessoa que ainda não colocou o nome lá na lista de presença, coloca, por favor, tá bom? Daqui a 3 minutos a gente corrige, tá?
Vamos lá, vamos conferir. Então, aqui na número 30, né, da página 174, ele pede para construir gráficos, né, no mesmo sistema de eixos, né? Lembra aquele exemplo que eu dei lá do eixo simetria que eu falei com vocês? Então, nós vamos fazer aqui. Se vocês observarem, ele já te dá as duas situações, né? A exponencial e a logaritma. Então, nós vamos usar aí os dois, fazer os dois em um único gráfico. Então, aqui é a resposta da letra A, ok? Todos os gráficos vão ficar parecidos, independente dos números que vocês colocarem para x, tá? E aqui a gente tem a letra B, tá? Um é crescente e o outro é decrescente, ok? Essa bissetriz aqui, a função dela é cortar ao meio, né? É a mesma coisa que o eixo de simetria, tá, gente? Tranquilo? Então, quem não fez, printa aí, depois faz com calma e vê se os gráficos vão ficar desta forma, tá? Vale ressaltar que vocês vão atribuir valores para x, tá? Na 32, ele pede para observar a representação da função dada por y igual a log de x. A seguir, então a gente tem aqui a função gráfico, né? Dados pela figura, podemos afirmar que o valor de log de A vezes B é pontinho, né? Quer saber? Então, olha só. O log de A e log de B refere-se justamente a 2/5 mais 3/5. Você somando vai dar o número 1 inteiro, né? Da onde foi tirado esses valores de 2/5 e 3/5? Aqui, ó. Ok? Só somar aqui vai me dar 1. Como exercício para casa, na quarta-feira a gente faz a correção de todos esses exercícios aí, tá? Então, página 174, exercício 31, 33, 34, 35, 37 e 40. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Dúvidas? Não? Tem certeza? Ninguém quer falar nada, não? Então, está bem. Então, até quarta-feira, tá? E a gente tem essa aula aí só de correção. Então, tentem fazer, tá bom? E o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, no decorrer do dia eu vou liberar esse vídeo, essa gravação de hoje, tá? Para vocês olharem lá a explicação da matéria de hoje, tá bom? Então, um beijo para todos, se cuidem e até quarta. Tchau, galera!